Amém. Boa noite, gente. Graça e paz seja com vocês. Uma alegria, né? Estar hoje cedo, hoje à noite, junto com... que morreu. Voltou. Ressuscitou. Aleluia. Então, é uma alegria realmente estar junto com os irmãos e podendo compartilhar do Senhor. Eu creio, gente, que Deus tem um plano muito grande para esta igreja. Eu creio que Deus tem um propósito para a tua vida. Cutuca o vizinho do lado, diga: Deus tem um plano para você. Quem acredita nisso, diga amém. Hoje eu estava louvando e o louvor é tão gostoso, né? É tão bom para nós, imagina, e não é para nós, é para Deus. Mas a gente sai beneficiado, né? E eu comecei a sentir, puxa, tem gente hoje à noite que precisa de cura. E eu senti muito forte isso, que tem algumas pessoas que estão precisando do toque do Senhor. E entre outras pessoas, eu senti que alguém estava com uma dor no ombro esquerdo. E estava complicando muito. Se você é esta pessoa, gostaria que se manifestasse uma pessoa que tem isso. Obrigado. E outra pessoa, eu senti que tinha como se tivesse umas dores nas costas. Umas dores, conforme você mexia, parece que todas as costas, então, parece que respondia, parece que tinha umas dores. Não sei, alguém está com isso. Amém. Lá em cima também. Outra pessoa, eu senti que tinha como fosse uma dor na nuca, mas era como se fosse uma ardência, parece como se fosse fogo, um fogo que passava de um lado para o outro. E se essa pessoa é você, gostaria que também levantasse sua mão, que está com esta ardência aqui. Eu não estou vendo, Deus está vendo, mas se você tem este problema aqui no pescoço, ou no cervical, obrigado, querido. Deus vai curar. Deus vai curar mesmo, e vai curar agora. E antes da gente orar, eu senti outra coisa, senti que tinha uma pessoa, ou várias pessoas, não sei, quem sabe umas 5 a 10 pessoas, não sei, que nesses dias você estava dizendo, puxa vida, acho que não adianta nem orar, porque parece que as coisas estavam pesando cada vez mais para você, parece que você estava sendo meio tipo esmagado debaixo das pressões, das ansiedades, e você estava dizendo, puxa vida, eu não sei como que eu vou sair dessa. E você se sentir muito culpado. E o inimigo, a Bíblia diz que ele é acusador. Ele é o acusador dos irmãos, a Bíblia está escrito. Então ele vem dizendo, você pisou na bola, você errou, não sei o quê. E você está debaixo de um peso de um sentimento de culpa, de inadequação, de um peso de ansiedade. Eu sinto que Deus vai hoje te libertar. Ele vai tirar aquele peso para fora. E você vai se ver livre. Não vou pedir nem que levante a mão, porque você sabe quem você é. Mas feche seus olhos, gente. Feche lá em cima, aqui embaixo. Pessoal que está online, né, também. Feche seus olhos, abre seu coração. Nós vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz, vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora que todo este peso de culpa ou de inadequação, de ansiedade, essa coisa que está pesando no coração de muitas pessoas, seja removida agora, totalmente, em nome de Jesus. E todo espírito de perturbação vai embora agora. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? E Pai, essas pessoas que levantaram a mão por causa do problema no ombro, nas costas e na nuca, Senhor, haja cura agora. Em nome de Jesus. Haja cura completa. Haja uma libertação dessas dores. Uma cura total e completa. Quem concorda, diga amém. Amém. Eu gostei. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. É bom demais, né? É bom demais. Quando o Weber estava ajudando aqui, como hoje cedo também, isso trouxe uma alegria muito, muito grande no meu coração. Quando sabe que o que ele falou é verdade. O que nós temos é do Senhor.
Senhor, alguém bateu no teu carro aí, gostei. Gente, Deus está nos levando para um novo nível. O nível de saber que Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor. Diga comigo, Ele é o Senhor. Nada, nada, nada se compara ao Senhor. Ele é tremendo. Então eu queria compartilhar hoje, junto com os irmãos. Eu gostaria que jogasse aquela foto a outra foto, tem duas, né? A outra, isso. A semana passada, e na quinta-feira, eu tive o privilégio de descer com a minha esposa, a pastora Alissa, para Joinville, com uma parte da nossa família. Uma boa parte não está, porque mora em Orlando e em São Francisco, do Tony e do Jean, né? Mas aqui tem uma boa parte que estava ali. E então, ali tem filhas, genros, netas, netos, bisnetos. A gente ficou conhecendo 2 bisnetos que não conhecíamos porque eles moram longe. E só a semana passada que a gente chegou a conhecer. Mas foi uma alegria tremenda. A gente estava, eu e minha esposa, quinta-feira, celebrando 60 anos de casamento. Aleluia. Acho que não tem alegria maior do que ver os filhos, os netos e os bisnetos servindo ao Senhor. Amém. Então, todos os nossos 5 filhos são pastores, com seus maridos e esposas, respectivamente. 3 ou 4 dos nossos netos são pastores. Nenhum bisneto ainda é pastor, mas vai chegar. Vai chegar a hora. Eu louvo a Deus. Agora pode jogar a outra foto. Obrigado. Céus abertos. Gente, antes de falar sobre céus abertos, eu só quero reforçar um pouco daquilo que pastor Luiz falou. Ele falou com muita propriedade. A gente ficou 28 anos nesta casa, quase desde o início. Antes disto, ficamos 14 para 15 anos em Apucarana. E depois disto, fomos enviados por esta casa para Joinville, onde ficamos 7 anos. Mais um ciclo, né? E depois fomos para São Paulo, também, enviados pelo Senhor, mais 7 anos. E agora sentimos que Deus está nos enviando de volta para Curitiba. Fechou um ciclo e abriu um novo momento, eu creio. E a gente orou, quando veio esta proposta, a gente orou, mas Senhor, a nossa casa está aqui, né? Embora a gente esteja por outros lugares, mas fomos enviados daqui. E então, então vamos ministrar, vamos, porque Deus levou o pastor Francisco, o pai do Weber, que ministrava para vários pastores, como pastor de pastores. E uma paternidade que Deus deu para ele, Deus levou. E me falaram, pastor, por favor, estamos orando e nós precisamos deste ministério, dar continuidade. O irmão não poderia vir e fazer aquilo que ele fazia. E nós oramos, eu e a Alissa, e sentimos muito que era vontade do Senhor. Então, nós vamos estar ajudando eles. Sim, nós vamos estar ministrando para eles, várias cidades aqui também, especialmente aqui. Mas a nossa casa é aqui. Amém. Agora pode jogar, já colocaram. Céus abertos, o que está sendo ministrado, né, nesses últimos dias. Em Atos capítulo 7, versículo 56, Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja, deu seu testemunho, não foi muito bem aceito, ele foi apedrejado. E na hora que as pedras estavam caindo sobre ele de joelhos, se levanta de joelhos, ele olha para cima, as pedras ainda vindo sobre ele, ele diz, olhem, eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem de pé, à destra de Deus. Agora, a Bíblia diz que Jesus, quando subiu para o céu, sentou ao lado de Deus Pai. Aqui diz que Estevão viu ele de pé. Alguém diz, por que ele está de pé? Alguém dizia, porque ele se levantou para receber Estevão. Porque Estevão naquele momento morreu,
mas foi para o céu. E Jesus estava recebendo. Quantos querem que Jesus receba você? É bom demais. Mas o que eu quis enfatizar é que eram os céus abertos. Ele viu os céus abertos. Então, a continuidade desta série seria orações que abrem os céus. Orações que abrem os céus. Uma introdução, nós temos aqui, depois, nas mensagens anteriores, de acompanhar Jacó em sua jornada de transformação, Ezequiel no desenvolvimento do seu chamado, e Pedro sendo como protagonista na abertura do evangelho da graça para os não-judeus, isto é, os gentios. Chegou agora a vez de um tal de Cornélio. Todo mundo diga Cornélio. Diga de novo, Cornélio. E este homem foi muito chave na Bíblia, uma pessoa que Deus usou especialmente. Uma oração que Cornélio fez, que sequer foi registrada esta oração, mas causou um impacto tão forte que os seus efeitos se sentem até o dia de hoje. Foi a oração de um homem que fez Deus deslocar um dos seus apóstolos para que fosse respondida esta oração. Uma resposta que mudou o curso e o entendimento sobre a abrangência da obra de Cristo, que não seria só para o povo judeu, mas seria para todos os povos, até a gente aqui em Curitiba. Amém? Agora, primeiro, o centurião, Cornélio. Se os irmãos podem me ajudar também no pessoal da mesa, e se quiser projetar Atos capítulo 10, de 1 a 4, Atos 10, de 1 a 4, o texto-chave que nós vamos ver hoje é o seguinte, Atos 10, versículo 1 diz: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. E ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Uau, que bênção! Agora, o que é um centurião? Ele era um centurião. Centurião é um comandante, chefe de 100 soldados. É uma autoridade. E o que quer dizer piedoso? Diz que ele era um homem piedoso. O que é isso? Um homem dedicado à oração, com coração cheio de misericórdia. Quantos querem ter um coração cheio de misericórdia? Diz que ele era temente a Deus. O que é isso? Ele era um não-judeu, um gentil, mas que desenvolveu um relacionamento com Deus. Uau! E o versículo 22 do capítulo 10 completa dizendo que este homem tinha um bom testemunho, sendo muito respeitado por todo o povo judeu. Aparentemente, ele separou todo aquele dia para orar. E lá pelo meio da tarde, os céus se abriram. Os céus se abriram, aleluia. E o anjo trouxe a indicação necessária para os passos que ele deveria tomar em seguida. Agora, quais são algumas características? Algumas características da oração que abre os céus. Primeiro, a oração e a perseverança que andam juntos. A oração e diga comigo, perseverança. Então, diz que Cornélio orava continuamente a Deus, não era só naquela hora. Jesus ensinou a importância de orar sempre e nunca desanimar. Em Lucas capítulo 18 diz que deveríamos orar sem esmorecer. O apóstolo Paulo também diz que nós devemos orar continuamente. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Agora é interessante,
Como que a gente pode orar sem cessar? Porque às vezes não é fácil, né? Às vezes você está no ônibus, você está andando pela rua, está no emprego, na escola, e você sabe, eu quero orar, mas como que eu vou fazer? Um segredo, ora em línguas, bem baixinho. E se tem gente olhando, fecha a boca. Quem já aprendeu que dá para orar lá dentro? Eu contei hoje de manhã uma coisa que eu vou contar agora também. E muitos anos atrás, quando eu era jovem, solteiro ainda, eu fui com um primo meu para as montanhas. Eu estava na montanha, aliás, e fomos subir uma montanha. E eu me machuquei, eu tive um acidente, me machuquei numa planta venenosa. E então eu fui num lugar que tinha um lugar para descansar, mas não tinha como sentar nem nada, e na minha frente era um precipício. Lá, se eu tivesse caído, teria morrido, lá embaixo. Então, estava ali, pensei, puxa vida, acho que eu preciso orar. E então, quando eu tentei orar, eu não consegui orar, porque eu estava paralisado. O meu corpo estava em dores terríveis, parecia facas, entrando e saindo do meu corpo. E quando eu quis abrir minha boca, não abria. Daí eu pensei, então eu vou orar com a boca fechada. Mas eu não consegui formar pensamentos. Eu não consegui formar. Aquela parte do meu cérebro já estava paralisada também. Eu tinha memória e tinha raciocínio, mas eu não podia formar pensamentos. Mas daí eu lembrei que era batizado já no Espírito Santo. E que eu podia orar em línguas sem a minha mente se preocupar com isso. Então eu comecei a orar em línguas, com toda a facilidade lá dentro de mim. Como sabe que o Espírito Santo nunca foi paralisado. Eu comecei a orar em línguas lá dentro de mim. E eu me lembro que em determinado momento, e o pai que estava quase caindo, tudo estava escurecendo, Deus me disse que eu devia me mexer e caminhar para o lado. Mas para fazer isso, tem que usar as pernas paralisadas. E a perna machucada, né, por aquela planta. Demorei um pouco e Deus falou de novo. E obedeci. E pela fé fui andando. E cheguei num lugar que eu pude deitar. E uma sensação passou por mim, aliás, de cabeça até os pés. E fui totalmente curado. Aleluia. Eu fui totalmente... Como sabe que Deus ainda cura? Eu louvo a Deus por isso. Onde está a irmãzinha que estava tocando violino? Como é teu nome? Estefânia. Não tem muitas Estefânias por aqui. Na Ucrânia tem. Querida, Deus te ama demais. Você é uma adoradora. Ele vai te dar letras. Eu não sei se é só de louvor. Eu vejo poesias. E você vai escrever essas poesias. E o Espírito Santo vai te conduzir. E aquilo vai tornar um louvor a Deus. Aquilo vai ser uma exaltação, porque as letras vão exaltar o nome do Senhor. Ele te ama, Ele se agrada muito de ti. A pureza do teu coração é o fruto do teu relacionamento com Ele. Ele te ama, Ele está concedendo isso, Ele vai usar a tua vida. Ele vai te levantar para um nível, um patamar mais alto, no sentido de você poder louvar mais ainda ao Senhor. Aceita? Amém. Aleluia, glória a ti, Pai. Amém. Então, quando se entende que a oração é um relacionamento com Deus, é eu conversar com Ele. Uau! Eu expor as minhas fraquezas, eu me alegrar com as conquistas, eu pedir por uma necessidade, eu interceder por alguém, agradecer. O peso da obrigação é retirado de sobre mim. Não é mais um fardo ou um preço que eu preciso pagar, é uma alegria, porque é um relacionamento. Quem gosta que sua oração fosse um relacionamento? Sempre, amém? Perseverar, estamos falando de perseverança. Perseverar na oração é conversar com Deus pelo simples prazer de estar com Ele, independentemente das circunstâncias.
A maior alegria não é o que eu vou falar. Não é o quanto tempo eu vou ficar orando. Não, que eu estou na presença dele. Hoje eu tive uma experiência. Hoje, quem já levantou de pé esquerdo? Levantou da cama de pé esquerdo. É o modo de falar, né? É porque levantar de pé direito que você está numa boa, né? Mas quando se diz que levanta de pé esquerdo, porque as coisas não estão muito legal. Hoje, acho que eu quase levantei de pé esquerdo, né? Eu não estava me sentindo muito legal. E depois eu pensei, Senhor, não aceito isso. Porque este dia é o dia que o Senhor fez. E vou me alegrar nele. Vou me regozijar nele. Este é o dia do Senhor. Pensei, eu tenho um segredo. O diabo, ele não aprendeu até agora, né? Ele não aprendeu até agora que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Eu comecei a declarar esses versículos e, Senhor, estou firme na liberdade com que Cristo libertou. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu chutei o diabo. Se eu tenho lugar aqui, não. Porque eu pertenço ao Rei da Glória. E comecei a orar e adorar e louvar e falar em línguas e falar em línguas. E sabe que toda aquela coisa foi embora. Daí eu comecei a sentir a unção, a graça do Senhor, para aquilo que Deus tinha para o dia de hoje. Gente, persevere. Diga para o vizinho, persevere. Não fica esmorecido, não. Persevere. Porque diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quem já descobriu que quando a gente se alegra no Senhor, a força do Espírito Santo nos enche. Amém? É demais. Perseverar em oração é conversar com Deus, mas é pelo simples prazer de estar com Ele. Agora, gente, pastor Luiz já falou sobre a conferência de céus abertos. Aproveita este tempo, porque realmente eu creio que aquilo que Deus tem feito sobre a comunidade até aqui, quem crê que Deus tem abençoado a sua vida até agora? Não se compara o que Ele vai fazer. O que Deus vai fazer ultrapassa o que Ele já fez. Não que não fosse legal, mas quando sabe que às vezes a gente está andando com o retrovisor. Oh, como Deus fez isso, como Deus fez aquilo. Deus está dizendo, esqueça um pouquinho e tem para-brisa. Porque na frente tem mais. Faz assim comigo, tem mais. É bom de vez em quando olhar no retrovisor. O que Deus fez? Mas vamos olhar para frente. Porque Deus tem... Cutuca outro vizinho, olha pelo para-brisa. O apóstolo Tiago, em seu livro, ensina, em capítulo 1, versículo 4, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, a perseverança demora um pouco, mas faz bem para nós. Haverá dias em que será difícil manter uma conversa com Deus, eu sei. Lembre-se que Ele já está lá esperando por nós antes da gente orar. Quem chega primeiro na hora da oração é Ele. Ele não quer apenas ouvir a nossa voz, mas Ele também deseja falar conosco. Quantos já fizeram a matemática? Temos 2 ouvidos e uma boca. E às vezes a gente quer só falar com Deus e esquecemos que temos 2 ouvidos e uma boca. Então, ouça o Senhor. Leia a palavra. Deixe que o Espírito Santo fale com você através da Bíblia, através do seu coração, que Ele vai falar com você. Haverá dias também da gente permanecer em silêncio. Sim, eu sei que acontece. Haverá dias em que as lágrimas serão a nossa oração. Você sabe que Deus entende lágrimas. Ele entende o que as lágrimas estão dizendo. E até nesses momentos, acredite que são momentos de perseverar em oração. Porque Deus está ouvindo o nosso coração. Uau! Em seguida, em segundo lugar,
a oração não é só perseverança, mas a oração é generosidade. Diga comigo, generosidade. Diz que Cornélio dava muitas esmolas ao povo. Cornélio atrelou a sua vida de oração a uma vida de misericórdia demonstrada na prática pela generosidade, nas contribuições aos pobres entre o povo. Ele não só orava, ele dava. Então, ele entendeu, como diz em Tiago 1, versículo 27, que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Uau! Ele entendeu isso. Ele não tinha lido Tiago 1, 27, mas ele entendeu o princípio. Uma vida de fé e oração sem externar as boas obras para as quais fomos salvos é vazia, é morta. Em Efésios 2, versículo 10 está escrito: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Elas não salvam ninguém, mas elas são fruto de quem é salvo. Quem pode dizer amém? A Bíblia diz em Tiago 2,17: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então a prova da fé é agir em nome do Senhor. Agora, gente, pastor Luiz já abordou também a questão do projeto 1000 cestas. Eu tenho orado, todo mundo está orando pela Ucrânia, né? Estamos intercedendo. Senhor, tenha misericórdia daquela nação. Eu convivi com ucranianos durante um período de 15 anos. Lá no norte do Paraná tem colônias ucranianas, como no sul do Paraná também tem, perto de Palmas. Mas eu convivi lá perto de Apucarana. E é um povo que tem temor de Deus. Às vezes estão presos numa religião mais tradicional, antiga. Mas é um povo que Deus ama. É um povo que Deus ama. E eu creio que nesses dias, eu vi, não sei se alguém viu pela internet, aquele pessoal pulando e louvando. Alguém viu? Uma igreja inteira, até as crianças, pulando e louvando em adoração, em louvor ao Senhor, em meio à guerra. Em meio à guerra. Estavam adorando o Senhor. Gente, nosso Deus é grande. Nosso Deus é grande. Uau! Eu creio que Deus vai agir poderosamente naquela nação. E vamos continuar orando, vamos interceder. Eu estou orando assim: Senhor, quebra o braço do opressor. Eu estou orando assim: Senhor, quebra o braço do agressor, do opressor. Eu não estou falando apenas do presidente da Rússia, não é só isso. Eu estou falando dos principados e potestades que agem sobre aquela região. Porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades e dominadores do mundo espiritual. Então, em nome do Senhor, Senhor, quebra o braço. Senhor, repreende o inimigo, repreende o devorador. Em nome de Jesus. E eu creio que o que vai surtir disto vai ser almas chegando a Jesus. Almas, diga comigo, almas. Quem quer ter uma parte na salvação dessas almas? Então, interceda por elas. Interceda que Deus cubra aquela nação com a sua graça, com milagres de proteção. Agora, a generosidade será lembrada pela eternidade. Eu ia dizer, não esqueça, pastor Luiz já falou sobre o projeto 1000 cestas, para ajudar também a Ucrânia. E através do pastor João, que ele, ali na divisa, o pastor conhecidíssimo dele, a 90 quilômetros da divisa da Ucrânia, Deus já está usando e vai usar muito mais para acolher aquelas pessoas. Diz milhões vão chegar, acho que 1,5 milhão já chegou, já passou a divisa, para serem ajudados. Então não esqueça de contribuir, de ajudar, vai ser uma bênção. A generosidade será lembrada pela eternidade. Em Atos 10, versículo 4, falando de Cornélio, diz: suas orações e
esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Não apenas oração, mas também o que ele dava pela fé. Agora, em terceiro lugar, a oração e a obediência. Primeiro, oração e perseverança, e oração e generosidade, e agora oração e obediência. Em Atos 10:8. Atos 10:8. Logo que o anjo lhe falava, se retirou, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. E contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou a Jope, uma cidade. Temor a Deus, generosidade, retidão e bom testemunho. Todas estas são características do homem cuja oração foi respondida por Deus e mudou a história. A oração de Cornélio. Uau! Eu quero ter isso, eu quero temor de Deus, generosidade, retidão e um bom testemunho. Bom, mas o ensino bíblico progressivo é que o justo viverá por sua fé. Em Gálatas 3:11 diz que o justo por sua fé viverá. E a fé, como nós vimos no ponto anterior, exige ação. A fé nunca é passiva. A fé nunca é sentada. A fé não se estaciona. A fé age. Diga para o seu vizinho, age. A fé é ativa. Aleluia. Então, o ensino bíblico diz que a fé o justo viverá, isto é, ele age, ele não está estático. Cornélio, imediatamente após ouvir a direção que o anjo havia dado, tomou providências práticas. Ele chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, que era praticante da mesma fé. Ou seja, ele sabia em quem podia confiar para delegar uma missão tão importante. A ação guiada pela fé chama-se obediência. A ação guiada pela fé se chama obediência. Ou como nos ensina Tiago, é a prática da tudo aquilo que nós temos ouvido e aprendido. Em Tiago 1:22 diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Além de ter enviado os seus homens para Jope, aquela outra cidade, Cornélio também tomou providências práticas em sua própria casa também. Reuniu a sua família e os seus amigos íntimos, a fim deles também ouvirem as palavras que seriam proclamadas pelo apóstolo que estava prestes a chegar. Está em versículo 24. Agora, próxima parte. A oração respondida. Diga comigo, oração respondida. Em Atos 10:44. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Entre uma coisa e outra, aqueles 2 servos e soldados chegaram até Jope, onde Pedro estava na casa de um outro Simão, ele é Simão também, então estava orando, e Deus mostrou para ele que haveria alguém chegando, e que ele deveria ir com eles. Então ele obedeceu ao Senhor, e ele foi com eles, acho que eram, 2, 3 dias de viagem? Pelo menos, não me lembro agora. Era mais de um dia. Então, quando chegaram a Cesareia, onde morava Cornélio, eles chegaram e Cornélio ficou tão feliz. E quando ele introduziu Pedro na sua casa, Pedro começou a falar do amor de Deus, começou a falar de Jesus, começou a pregar o evangelho, que Jesus morreu na cruz por eles, que Jesus derramou seu sangue, que Jesus ressuscitou ao 3º dia. E Pedro estava no meio da sua pregação, e o Espírito Santo caiu sobre todos eles. Ele não tinha feito nenhum apelo ainda. Ele não disse quem quer aceitar Jesus. Não falou nada. Ele estava pregando no meio da pregação. O Espírito Santo veio sobre todo mundo que estava ali. A família de Cornélio, os amigos íntimos de Cornélio. E começaram a orar em línguas. Eles não eram nem convertidos ainda. Eles nunca tinham ouvido o evangelho ainda. Mas naquele momento, eles começaram a orar em línguas. Porque o Espírito Santo veio sobre eles. Como sabe que Deus conhece os corações? Ele conhece o teu. Ele conhece o meu. Então diz, enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Nós podemos apenas supor o que Cornélio estava continuamente orando antes disto acontecer.
Mas quando nós lemos o discurso de Pedro e a ação divina, batizando os ouvintes no Espírito Santo, nós temos a convicção de que este homem clamava ao Senhor para conhecer o caminho, a verdade e a vida. Ele não conhecia, ele orava para conhecer e ele chegou a conhecer. Quantos de vocês já conheceram o caminho, a verdade e a vida? Que tem nome, qual que é o nome dele? Jesus. E Cornélio chegou a conhecer Jesus, e não só ele, a família inteira dele. Então, a exposição da palavra do Evangelho cria fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra pregada, a palavra de Deus. Então, a exposição realmente do Evangelho cria fé nos corações dos ouvintes. Você já recebeu as boas novas pela fé? Quem sabe hoje, entre nós tem pessoas que dizem, pastor, eu estou ouvindo, e tenho ouvido antes, quem sabe, que Jesus morreu por mim, que seu sangue foi derramado para pagar a conta dos meus pecados. Mas eu ainda não abri meu coração, ainda não deixei que ele entrasse, ainda ele está por lado de fora, eu estou longe. Quem sabe hoje é seu dia para você conhecer Jesus. Quem sabe como Cornélio e toda a sua família, um dia ouviu a palavra, abriu o coração e recebeu o Senhor como caminho, verdade e a vida. Hoje pode ser o teu dia também. Saber que Jesus morreu e ressuscitou. E hoje Ele te ama. Ele tem um plano para a tua vida. Pode mudar a tua vida. Eu tenho convicção de que Cornélio intercedia pela salvação dos seus familiares e amigos. Mas o que ele sequer podia imaginar é que a resposta às suas orações abriria também o caminho do Evangelho para todas as nações. Porque até aquele momento, o Evangelho apenas havia chegado ao povo judeu. Mas daquele momento em diante, o Evangelho foi para as outras nações. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Fechem seus olhos comigo. Fechem seus olhos comigo. Nós queremos orar. Aleluia. Com seus olhos fechados, lembra de Cornélio, quando você for para casa. Nós vemos nele um homem de caráter generoso e uma fé prática. Uma oração constante, uma intercessão e súplicas. E Deus ouviu. Uma exposição completa sobre a salvação através da obra de Cristo chegou a ele através de Pedro. Uma revelação que pessoas de todas as nações agora podem participar da graça divina. Aleluia. E um resultado maravilhoso com o transbordar do Espírito Santo. Estes são frutos da oração que abre os céus. Quantos querem orar uma oração que abre os céus? Com seus olhos fechados. Eu quero perguntar hoje à noite. Você está aqui, amado, e você diz, pastor, eu preciso de Jesus. Ainda eu não pedi que Ele entrasse na minha vida. E não recebi Ele dentro de mim como Senhor e Salvador. A minha vida precisa ser mudada. A minha mente precisa ser mudada. Meu coração precisa ser mudado. E você quer hoje entregar a sua vida a Jesus. Se este for o caso, rapidinho, com seus olhos fechados, levante sua mão, bem rapidinho. Quem está aqui diz, pastor, ora por isso. Mais alguém? Mais alguém? Diz, eu quero entregar a minha vida a esse Jesus. O mesmo Jesus que salvou Cornélio com toda a sua família. Quem mais? Mais alguém hoje à noite diz, pastor, ora por mim. Eu quero também entregar a minha vida. Eu quero que Ele entre na minha vida. Nós vamos fazer uma oração. Outra coisa. Quem sabe você diz, pastor, eu já entreguei a minha vida a Jesus, mas eu me distanciei. Eu me distanciei. Meu coração se esfriou. Esfriou. Eu estou meio que longe. A minha oração sobe 1 metro e desce 5 metros. Parece que eu estou longe dele. E hoje você diz, eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para os braços de Jesus. Eu quero que novamente Ele seja meu Senhor e meu Rei. Eu quero voltar para casa. Eu sou um pródigo. Eu quero voltar para casa. Se este for o teu caso,
Levanta a tua mão também, eu quero orar por você. Alguém diz, pastor, isso, mais alguém, isso, amém. Todo mundo, por favor, ajudando aqueles que levantaram a mão. Todo mundo diga, Pai amado, em nome de Jesus, perdoa-me, Senhor, de todos os meus pecados, as minhas falhas. Entra, Senhor, lava meu coração, transforma a minha vida, lava a minha mente, lava meu coração. Entra, Senhor, escreve, Senhor, o meu nome no teu livro da vida. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz, pagando pelos meus pecados. Eu não posso pagar, nunca poderia pagar, mas tu pagaste por mim. E no terceiro dia, depois de ter morrido, o Senhor ressuscitou, me garantindo uma nova vida. Eu te recebo e declaro para todos os fins que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém.